Será que wish sempre quer dizer desejo ou desejar em inglês? Pois é, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que a gente utiliza o verbo to wish de uma forma diferente do que a gente sempre imaginou quando tá aprendendo inglês. Vem comigo. Hello and welcome! Eu sou Thiago Ferreira e hoje aqui no canal a gente vai aprender a utilizar o verbo to wish de uma vez por todas. Se você já estuda inglês há algum tempo, talvez você já tenha ouvido falar desse verbo ou até mesmo do substantivo, que é wish, desejo. Então a gente tem wish, desejo, como substantivo, e a gente também tem o verbo to wish, que significa desejar. Mas será que quando a gente está utilizando o verbo desejar, sempre vai ter essa tradução para o português? Pois é, não. Existe uma certa diferença da forma como a gente usa o wish em inglês com o sentido que a gente acaba dando a eles, e também existe uma forma correta de combinar os verbos com o wish para você não ser pego de surpresa. Então já aproveita e se inscreve no canal para você sempre receber as dicas de inglês para ajudar cada vez mais no seu aprendizado da língua, e também já deixa o seu like, que é muito importante para mim. Então, sem mais delongas, seja lá o que for delongas, bora começar aqui a entender como é que funciona o wish. Bom, primeiramente, o wish como desejo substantivo é super simples. Se eu falar para você, faça um desejo, eu vou dizer make a wish. Ou seja, sempre que eu vou utilizar o faça, eu vou falar make. Make a wish, faça um desejo. No filme do Aladdin, no filme do Pinóquio, a fada, o gênio falam para os personagens make a wish. You can make 3 wishes. You can make 1 wish. Muito simples, muito tranquilo. Agora, quando a gente vai usar o wish como verbo, a coisa muda um pouquinho. Então, vamos lá. Quando eu quero falar que algo no futuro seja diferente, a gente sempre vai colocar o verbo no infinitivo. Ou seja, eu coloco o wish e o próximo verbo, ele vai vir com o to. Então, por exemplo, I wish to be rich. Eu quero ficar rico. I wish to be rich. I wish to be taller. Eu quero ficar mais alto. I wish to live in the United States. Eu quero viver nos Estados Unidos. Super simples, né? Aquele desejo de alguma coisa que vai acontecer. Porém, existe um outro desejo, mas que em português a gente não usa o verbo desejar para expressar esse tipo de sentimento. A gente costuma usar muito mais o gostaria ou o queria. Por exemplo, digamos que eu gostaria de ser mais alto, né? Eu não vou crescer mais só por um milagre mesmo. Então eu falo, puxa, eu queria ser mais alto. Sabe como é que eu vou falar isso? I wish I were taller. Se você já fez um básico da vida, você deve estar se perguntando, Thiago, como assim I wish I were taller? Por que você está usando were com I e não I wish I was taller? Muito simples. Quando a gente usa o wish numa sentença como verbo auxiliar, aqui ele está como sendo uma espécie de verbo auxiliar, tá bom? A gente mandatoriamente precisa sempre usar o were quando a gente está usando um verbo to be. Não importa se você está usando I, you, he, she, it, we, they, ok? A gente sempre mantém o were. Então, vamos ver outros exemplos, né? Vamos lá. Então, I wish I were taller. Beleza. He wishes he were smarter. Ele queria ser mais inteligente. He wishes he were smarter. She wishes she were rich. Ela queria ser rica. She wishes she were rich. Tiago, por que eu não posso usar o verbo want, né? Por que eu não posso falar I wanted to be rich? She wanted to be rich. He wanted to be smarter. Por que eu não posso utilizar o wanted? Muito simples,
Porque sabe aquela brincadeira que muita gente faz do tipo, eu queria uma bala, e daí falam, ué, não quer mais, né? É exatamente essa questão no inglês. Quando a gente usa wish, demonstra aquele nosso desejo interior que as coisas sejam diferentes. Agora, quando eu uso o want, dá a ideia mesmo que eu queria no passado, agora eu não quero mais. Ou porque algo mudou na minha vida, ou simplesmente porque eu não quero mais mesmo. Passou à vontade, né? Então, por exemplo, when I was a kid, I wanted to be an astronaut, né? Quando eu era uma criança, eu queria ser um astronauta. When I was a kid, I wanted to be an astronaut. Então, você percebeu que a ideia é diferente? Demonstra que era algo que eu queria mesmo no passado, mas que agora eu não quero mais. Mas quando eu quero expressar que algo no presente pudesse ser diferente do que é, aí sim eu vou usar o wish, tá? Então, é o wish com o simple past. No verbo to be, a gente sempre vai usar o were, mas se for qualquer outro verbo, é o simple past normal. Por exemplo, I wish I lived by the beach. Eu gostaria de viver na praia. Eu queria viver na praia. I wish I lived by the beach. She wishes she had a bike. Ela queria ter uma bicicleta. She wishes she had a bike. Ela não tem uma bicicleta, mas ela gostaria que ela tivesse. Muito bem, agora a gente tem uma outra situação que a gente vai usar o would junto com o wish e o verbo principal. Por exemplo, I wish you would go home. Eu gostaria que você fosse embora. I wish you would go home. Ou seja, é algo que eu ainda queria que acontecesse, né? Então, I wish you would go home. Talvez você não vá. Depende do que acontecer, né, no futuro. Mas eu tô expressando o meu sentimento com relação à situação. I wish the dog would stop barking. Eu gostaria que o cachorro parasse de latir. Ou seja, tá acontecendo alguma coisa e eu queria que isso mudasse. I wish you wouldn't be so late. Eu gostaria que você não se atrasasse tanto. I wish you wouldn't be so late. Ou seja, eu gostaria que essa situação mudasse, essa situação que está acontecendo mudasse. Nesse caso, a gente vai usar o would, ok? Então, sempre que você quiser expressar um descontentamento com a situação atual, mas atual mesmo, né, que está decorrendo naquele momento, aí você vai utilizar o would. Por quê? Porque você tem uma opção ali, uma possibilidade de que aquilo mude. Aquela possibilidade é bem real, não é aquele desejo mágico, aquele desejo para o futuro longínquo, né? É algo que realmente pode ser que se resolva ali na hora. E por último, a gente tem aquilo que a gente desejaria que tivesse acontecido diferente. Ou seja, aconteceu algo no passado e eu gostaria que aquilo que aconteceu no passado não tivesse acontecido ou que acontecesse de outra forma. Para a gente utilizar o wish nesse sentido, a gente vai combinar o wish com o had e o verbo no particípio, ou seja, a gente vai utilizar o past participle nesse caso, ok? Por exemplo, I wish I had bought a different car. I wish I had bought a different car. Então, o que aconteceu? I bought a car. I bought a car. Eu comprei um carro. Esse é o fato. Mas eu gostaria de ter comprado um carro diferente. I wish I had bought a different car. I went to the beach. It was raining. Eu fui à praia, estava chovendo. I went to the beach. It was raining. I wish I had stayed home. I wish I had stayed home. Eu gostaria, na verdade, de ter ficado em casa, né? I wish I had stayed home. Ou então, até mesmo, a gente poderia traduzir como eu deveria ter ficado em casa, né? Seria mais negócio, seria mais jogo. I wish I had stayed home. Viu só como é tranquilo? Então, de novo, não esquece de dar o seu like se você ainda não deu, que é muito importante para mim, e se inscreve para não perder nenhuma dica. Te vejo no próximo vídeo. Bye bye!